Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que esta palavra também sirva de luz para cada um de nós aqui presente hoje e que ela traga sempre para nós aquela orientação, aquele ensinamento que a gente tanto necessita para a vida da gente, essa vida tão já conturbada, difícil, e que se não fosse essa palavra realmente nós estaríamos perdidos. Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho há pouco lido, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Eu quero destacar principalmente dois versículos, os versículos finais, o versículo 20 e o 21, que diz assim: Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós vamos conversar por alguns instantes sobre essas palavras, principalmente nessa manhã em que nós queremos refletir sobre o tema proposto, que na verdade é uma pergunta: o problema dos outros é nosso também? O que vocês acham? O problema dos outros é nosso também? Será que não é hoje bastante comum nós ouvirmos aquela expressão, cada um com os seus problemas? Eu já tenho o suficiente para me preocupar? Pois bem, nós vamos conversar sobre esse texto, e esse texto provavelmente ele vai colocar para nós, diante dos nossos olhos e diante de nosso coração, ele vai colocar uma possibilidade que às vezes nós deixamos passar em branco. E eu quero chamar a atenção de vocês porque esse texto aqui, ele nos traz uma curiosidade muito interessante. Vocês veem que ele traz a descrição de um milagre. E o milagre é a multiplicação, como diz o título, a primeira multiplicação de pães e peixes. E a grande curiosidade aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que esse milagre é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Então, se ele aparece nos 4 evangelhos, então ele tem um lugar muito destacado dentro daquilo que nós chamamos da palavra de Deus. Por quê? Porque esse texto aqui, na verdade, ele vai nos colocando que Jesus, ele tinha atravessado o mar da Galileia, ele estava indo de Cafarnaum para Betsaida judaica ou judia, e aí então, enquanto Jesus fez de barco essa travessia, pelas beiradas, digamos assim, as multidões o seguiram. E diz o texto que eram multidões que vieram das cidades, ou seja, havia muitas pessoas, muitas. E essas pessoas seguiram Jesus pelas margens desse mar da Galileia. E de acordo com os estudiosos, eles chegaram à conclusão que essas multidões caminharam cerca de 8 quilômetros pela região deserta em busca das bênçãos de Jesus. E dentre estas multidões estavam, conforme diz o nosso texto, homens, mulheres e crianças. E crianças maiores, menores, enfim, crianças. Então, aquele estava sendo um grande dia na vida dos discípulos e na vida de Jesus. Muitos milagres já haviam acontecido. Quer dizer, os problemas daquelas multidões não passavam em branco diante de Jesus. Ao contrário, até as necessidades despertavam nele a sua compaixão. E aí então Jesus o que fazia? Ele, diz o texto, curava as pessoas. Poderíamos dizer assim que eram pessoas cansadas, pessoas doentes, pessoas famintas. E o dia foi um dia assim bastante agitado.
Foi um dia que realmente a movimentação foi muito grande e já estava anoitecendo. E o texto relata que com o cair da tarde, os discípulos de Jesus detectaram um problema. Aquelas multidões, e não eram poucas as pessoas que ali estavam, aquelas multidões estavam com fome. E há quem diga que entre aquelas pessoas, entre aquelas multidões, provavelmente ali estavam cerca de 15 a 20 mil pessoas. Imaginem vocês o que uma multidão de pessoas famintas é capaz de fazer. Pense em você quando você está com fome. Quando você está com fome, você não fica nervoso, você não fica nervosa enquanto a tua fome não é saciada. Ninguém mexe com você porque você sabe que você fica uma fera quando está com o estômago vazio. Agora imaginem vocês multidões com fome. E aí então os discípulos, diz o texto, lembraram, entre aspas, Jesus de despedir as multidões. Aparentemente ali os discípulos estavam preocupados com o bem-estar ali daquelas pessoas, mas na verdade eles estavam preocupados era consigo mesmos, pois como promotores daquele evento eles poderiam até ser acusados de serem irresponsáveis. Isso mesmo, irresponsáveis. Por quê? Porque eles haviam atraído, digamos, tanta gente para um lugar deserto, sem água e nem comida. E aí então eles pensaram, bom, está anoitecendo, esse monte de gente, esse povo está ficando com fome, então como cada um com seus problemas, eles que se virem. E aí então chegaram à conclusão que o melhor a ser feito era mandar embora as multidões. Então cada um deveria se virar por conta própria, com questões do tipo onde ficar, o que comer e assim por diante. E aí então Jesus mais uma vez nos surpreende. Ele corrige os discípulos e ele diz para eles assim, mas vós mesmos dai-lhes de comer. E aí então eles pensam, mas escuta, são 15 ou 20 mil pessoas, são multidões, como que nós poderemos alimentar tanta gente? Outra coisa, o problema era deles, eles que se virassem, o problema dos outros é dos outros, cada um com seus problemas, pensavam eles. E assim então os discípulos fizeram uso de um recurso muito usado também nos dias de hoje. Nós vamos chamar esse recurso de o recurso da falsidade, ou a atitude da falsidade. E aonde que nós detectamos essa falsidade? Aonde? Olha, aqui nas explicações que os discípulos dão para Jesus, quando eles sugerem para Jesus dispensar as multidões. Eles dizem para Jesus, pois é Jesus, você está vendo, né? O lugar é deserto, versículo 15, e vai adiantada a hora, despede pois as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aparentemente era um discurso bem interessante, um discurso bonito. Nossa Jesus, olha esse lugar aqui é deserto, né? Já está ficando tarde, a hora já é passada, vamos fazer o seguinte, vamos despedir as multidões, daí eles vão se virar, eles vão até as aldeias, eles vão aqui comprar o que precisa comer. Mas você sabe o que realmente os discípulos estavam querendo dizer? Eles estavam querendo dizer mais ou menos o seguinte, Jesus, livre-se dessa gente, antes que nós tenhamos problemas. Livre-se dessa gente, cada um com seus problemas, eles que se virem. Então o que nós detectamos é, digamos assim, uma desculpa para não se envolver com as pessoas que estavam ali precisando deles. Então eles seguiam à risca o ditado, cada um com os seus problemas. E como se não bastasse, com essa falsa preocupação, mas na verdade, o que era? Era uma falsidade escancarada.
Então, com essa falsa preocupação, os discípulos, na verdade, estavam revelando o quê? Uma falta de amor sem precedentes. Visto que entre as multidões estavam quem? Mulheres e crianças. Quanto desamor por parte dos discípulos. Como puderam pensar que o nosso Senhor Jesus fosse permitir que homens, mulheres e principalmente crianças famintas voltassem à noite caminhando em vão atrás de alimentos sem dinheiro e em lugares desertos e pequenas vilas sem recurso? E aí então é dessa falta de amor que nos fala Tiago no capítulo 2, versículos 15 a 17, quando Tiago diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes dardes ou não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Meus irmãos, Jesus combate essa atitude de falta de amor, essa atitude de falsidade. Expressa nas palavras, quando Jesus diz: gente, meus discípulos queridos, eles não precisam ir embora. As multidões não precisam ir embora. Porque o problema das multidões, o problema dos outros, nem sempre é só dos outros, mas o problema dos outros também pode ser vosso. E aí então Jesus diz para eles, para os discípulos: vocês podem resolver esse problema dessa gente, e será uma oportunidade de testemunhar o grande amor do Senhor. E aí então Jesus diz: então vocês resolvam. E aí os discípulos dizem: mas como assim? Como assim? É muita gente. Como fariam isso? E aí, somadas as atitudes de falsidade e desamor, revela-se também uma outra atitude que até hoje nos faz sofrer, que é a perda de foco. Porque ao invés daqueles discípulos fixarem os seus olhos na solução, e a solução estava ali junto com eles, a solução era o próprio Jesus, porque o próprio Jesus já havia demonstrado o quanto ele era amoroso e poderoso. Ele já havia efetuado curas grandiosas, então a solução estava ali com eles. Mas o que os discípulos fizeram? Eles fixaram os olhos não na solução, eles fixaram os olhos no problema, e o problema era a fome da multidão. Então, ao invés de fixar os olhos nos recursos ilimitados de Deus, e aqui nós vemos Jesus se destacando como o pão que desceu do céu, eles olharam simplesmente os seus míseros 5 pães e 2 peixes, que aliás não eram deles, mas de acordo com João 6, versículo 9, os pães e os peixes eram o lanche de um único menino. Então, ao invés de fixar os olhos na maravilhosa oportunidade de testemunhar do grande amor de Deus, o que eles fizeram? Eles olharam para os seus próprios umbigos, preocupando-se consigo mesmos, com medo de se darem mal. Então, o medo, infelizmente, ele é assim. O medo, ele cega as pessoas, ao ponto de não perceberem que estão perdendo o foco do cristianismo genuíno. Quer dizer, o bonito discurso dos medrosos não passa ali de uma manobra para deixar passar as oportunidades que surgem até hoje, nos dias de hoje, surgem à nossa frente, de testemunhar do amor e do poder de Deus. E aí então Jesus combate essa atitude dizendo: gente, trazemos aqui, quer dizer, traga os peixes que vocês têm aí, traga os pães que vocês têm aí. E foi o que aconteceu. Jesus então pegou aquele lanche e o abençoou. E diz o texto que em seguida ele partiu o pão e o distribuiu.
Então aquele lanche que mataria a fome de uma só pessoa, matou a fome de milhares, ao ponto de todos comerem e se fartarem, e dos pedaços que sobejaram, diz o nosso texto, recolheram ainda 12 cestos cheios. Queridos irmãos, que linda lição essa que Jesus nos ensina. O medo dos grandes desafios que Deus tem colocado à nossa frente pode nos levar à falsidade, pode nos levar ao desamor, pode nos levar a perder o foco do cristianismo genuíno. Mas graças a Deus, Jesus sempre age em sentido contrário, fazendo-nos enfrentar as situações, como Ele fez os discípulos enfrentarem, fazendo-nos enfrentar as situações e incentivando-nos a aproveitá-las para darmos testemunho do amor e do poder de Deus. Se nós pudéssemos definir Jesus a partir desse texto, nós poderíamos defini-lo assim: Jesus é o pão da vida. Só Ele é capaz de suprir a nossa fome física e espiritual. E diariamente Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Regularmente Ele nos dá o pão consagrado da Santa Ceia para o perdão dos nossos pecados e fortalecimento de nossa fé. Esse Jesus que é o pão da vida, continua sendo o nosso provedor. Quer dizer, esse Jesus, Ele continua mostrando para nós que os nossos problemas são problemas dele também. Se não fosse Ele providenciar a solução para os nossos problemas, se Ele não fosse o provedor de todas as coisas, nós não teríamos como obtê-las. Então Ele, Jesus, da maneira como Ele viveu, ou seja, os problemas das pessoas, das multidões, eram problemas dele também. E quando Ele podia ajudar, Ele não pensava assim, não, eles, cada um com seus problemas, eles que se virem. Então, o que esse texto, na verdade, nos apresenta, é mais ou menos o seguinte: o que fazer com as multidões? Os discípulos queriam dispensá-las, pensando, não, eles que se virem com os problemas deles, cada um com os seus problemas. E Jesus diz, não, não é assim. Mas ao invés de dispensarmos as multidões com os seus problemas, vamos acolhê-las. Os problemas dos outros também podem ser nossos. Nós podemos participar da solução e apresentar a solução desses problemas para as pessoas. E a solução qual é? Parte de quem? Parte da onde? Parte de Jesus. Só que o nosso foco é às vezes um foco equivocado. Ao invés de focarmos a solução que está aqui com a gente, que é Jesus, nós infelizmente focamos por demasia o problema. E aí então Jesus, Ele com essa atitude de dar comida, pães para aquela multidão, Ele nos inspira a ajudarmos as outras pessoas quando elas precisarem de nós. E por isso que nós temos na nossa igreja essas oportunidades. Ali nós temos caixas ali na frente da igreja, esperando que nós doemos para pessoas idosas que vivem num asilo, que nós nem as conhecemos. E ali está uma oportunidade de nós então participarmos dos problemas dos outros, dos problemas de sobrevivência e subsistência desses velhinhos, ajudando-os com mantimentos, ajudando-os com materiais importantes para inclusive sua higiene pessoal. Também nós temos aqui a campanha do quilo, todo terceiro domingo do mês. Aí nós vamos pensar assim, não, mas cada um com os seus problemas, as pessoas que se virem. Imaginem vocês se todo mundo pensar assim. Não. Assim como Jesus também, em muitos momentos, mostrou que nós devemos sim participar dos problemas dos outros e acolhê-los em amor e ajudar a minimizar esses problemas, assim nós também podemos ajudar as pessoas que são contempladas com esses donativos que nós trazemos para a nossa campanha do quilo. E tantas outras situações que nós podemos ajudar dentro da vida familiar, né? Dentro dos nossos laços familiares. Quantas oportunidades nós temos aqui de testemunhar o grande amor de Cristo, fazendo pelas pessoas
e ajudando-as em suas necessidades, fazendo algo para aliviá-las dos seus problemas. E às vezes o que nós fazemos? Infelizmente nós copiamos os discípulos. Muitas vezes dizemos, cada um com seus problemas, eu tenho os meus, elas têm os delas, e aí cada um se vira como der. Não é bem isso que Jesus mostrou aqui para nós hoje, através da sua palavra. Por isso, meus irmãos, essa palavra, na verdade, ela quer atuar agora, nesse momento aí no seu coração. Essa palavra, na verdade, quer fazer com que você e eu acordemos para a vida, para a realidade. Essa palavra de hoje, ela quer fazer com que a gente acorde. Ela quer fazer com que a gente olhe por cima e por sobre os nossos muros e pensemos que nós podemos ser muito úteis às pessoas que estão precisando de nós. E sempre pensar assim, são oportunidades de testemunhar o grande amor de Cristo através de nossas ações. E essas pessoas estão precisando de nós. E muito. E assim então, quando a gente começa a olhar a maneira como Jesus tratou essas multidões, a gente se inspira em Jesus. A gente vai querer refletir essa luz de Jesus também através de nossas vidas. Por isso que Deus abençoe cada um de nós. Se a pergunta é, o problema dos outros é nosso também, que é o nosso tema, a resposta é sim. Claro que ninguém está advogando, defendendo fuxico, né? As pessoas se intrometerem na vida dos outros sem serem convidadas ou sem pedirem autorização, vamos dizer assim. Mas o que nós estamos colocando para vocês é que realmente não é cristão, não faz parte de uma fé genuína achar que a gente nunca deve fazer nada para ajudar as pessoas que passam por necessidade, e assim nós cruzamos nossos braços e nos arranjamos um monte de desculpas para nós não nos envolvermos com os problemas dos outros. E aí então Deus diz, mas não é assim. E gente, Deus desmascara a gente, viu? Vocês viram aqui o que Ele fez com os discípulos, e como Ele tentou mostrar para os discípulos que eles estavam no caminho errado, que a visão deles estava distorcida. E Ele, Jesus, então diz, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. E Ele fez. Por isso, meus irmãos, observem este amor, inspire-se neste amor. É por este amor que Jesus fez a maior de todas as obras. Foi por este amor que Ele resolveu o maior de todos os nossos problemas, que era o pecado e a consequente condenação eterna. E Ele, Jesus, resolveu esse problema morrendo na cruz. O problema dos outros pode ser nosso também. Vamos sim nos envolver naquilo que estiver ao nosso alcance e minimizar assim os problemas, as dificuldades que o nosso próximo enfrenta. Que Deus nos dê essa inspiração, em nome de Jesus, amém.